Olá, a paz de Cristo, irmãos, mais uma vez aqui no canal Reino de Deus. E hoje vamos falar de um tema que é um pouquinho delicado, mas é importante de se falar e se comentar, que é a teologia reformada, calvinismo, etc, etc. Né? Esse tema é polêmico e a gente precisa comentar ele. Então assim, irmãos, te inscreve aqui no canal, deixa o seu like e também, irmãos, eu vou pedir para que você ative o sininho e também se inscreva se você não é inscrito. Aqui na descrição, irmãos, eu vou estar deixando uma lista, né, para você clicar nela. Você vai colocar o seu e-mail e o seu nome, porque a gente vai estar começando a fazer a divulgação por meio do e-mail, né? Infelizmente o YouTube não tem enviado tantos vídeos para as pessoas, tá? Então ele está mandando para pessoas que não estão no canal, mas não está mandando para as que estão no canal. Então talvez seja algum erro de algoritmo do canal, mas que com o tempo isso vai melhorar. Mas por hora nós vamos trabalhar assim, tá? Nessa lista você vai estar recebendo vídeos também do Thiago Tis e do pastor Rafael, ok? Então não te esquece de preencher ali a lista de e-mail. Hoje eu quero tratar um pouquinho com você, irmão, sobre a questão da reforma, bem breve, tá? Eu tenho alguns vídeos no canal, vou deixar uma playlist aqui no final, lá naqueles vídeos finais, uma playlist chamada sobre calvinismo, onde eu vou falar de, né, várias coisas sobre o tema, então eu não vou me adentrar aqui em refutar, eu vou dar a minha visão, né? Eu vou trazer a minha visão aqui sobre isso. Eu demorei um pouco para trazer os vídeos para vocês, irmãos. Infelizmente, eu não tenho tido tanto tempo. Tenho tido muito trabalho, né? Eu trabalho secular. Então, tem me tirado bastante tempo mesmo. Eu tenho chegado tarde e não tenho conseguido nem parar para gravar. Tem sido bem corrido, né? Até peço desculpa aos irmãos que escreveram no curso, lá que eu acabei me atrasando um pouquinho nos vídeos, mas essa semana eu quero colocar mais vídeos para vocês lá, tá? Mas, irmãos, eu fiz um vídeo, acho que foi na semana passada, sobre o porquê que para mim o judaísmo messiânico ele é perigoso, né? É uma doutrina perigosa que ela traz alguns malefícios espirituais e com o tempo ela faz com que a pessoa caia em apostasia. O calvinismo em si ele não tem esse malefício de fazer com que a pessoa negue a Jesus, né? Você não vai ver isso. Então, não tem esse mesmo problema. Porém, você tem alguns outros problemas que são graves, né? Irmãos, infelizmente, hoje nós vamos ver que quando se diz teologia reformada... Olá, irmãos, desculpa interromper o seu vídeo, mas eu quero dar um recado muito especial para você. Já está no ar o nosso curso Despertar Espiritual e Imersão na Bíblia, onde nós vamos tratar de diversos temas da Palavra de Deus, desde os temas mais básicos até os mais avançados, daquilo que vai acrescentar espiritualmente muitas coisas que estão faltando para muitas pessoas. Onde nós vamos tratar desde os princípios elementares da fé até os temas mais importantes, como duas casas de Israel, Apocalipse, temas que têm a ver com a grande tribulação. Nós vamos entender os pontos escatológicos que muitas pessoas não compreendem e muitos outros temas para que você possa compreender e ter um avanço muito grande no entendimento da palavra de Deus. Certamente é um dos melhores cursos e mais completos do Brasil que você vai ter acesso. O material que eu vou trazer para você, você não vai encontrar em nenhum outro curso. Então eu quero te convidar a participar do nosso curso Despertar Espiritual e Imersão na Palavra de Deus. Para você conhecer o nosso projeto e o nosso curso, basta você clicar aqui no link. E o mais legal, irmãos, é que eu vou acrescentando módulos ao longo do tempo e vou atualizando as aulas que estão lá, tá? Então, os módulos que nós já temos já tem bastante coisa para você aprender e ainda vou acrescentar outros mais aos que já estão lá. Quer entender sobre duas casas, Apocalipse, Trindade, né? Módulos avançados sobre Trindade, a gente vai tratar tudo isso. Então, espero você no nosso curso, faça a sua inscrição e espero você lá. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Tchau, tchau. Geralmente, os calvinistas dão a entender de que a reforma, não é mesmo? Ela é necessariamente calvinista, e não é verdade. O calvinismo ele vai usurpar esse termo reforma para si, tá? Só que se nós formos ver quem de fato são os responsáveis pela reforma, eles não eram calvinistas.
alguns aspectos semelhantes? Sim. Então, a reforma, irmãos, ela foi importante. Contudo, a reforma, ela reformou aquilo que já estava errado. Ela não restaurou. Não houve uma restauração daquilo que já estava errado. Você vai reformar aquilo que está errado. Você entende? Quando você vai reformar uma coisa, você está deixando, né, aquilo que está errado, aquilo que está feito, você vai reformar aquilo, mas ainda continua errado. E quando você restaura, você está tirando os erros e colocando e estabelecendo aquilo que é a realidade, aquilo que é certo. Né? É claro que a reforma, ela foi muito importante. Ela teve a sua importância porque ela tirou a igreja, eu vejo que isso vem do próprio Deus, de certos aspectos que estavam deixando a igreja presa, né, a teologias relacionadas à igreja católica. Porém, irmãos, infelizmente, os homens responsáveis pela reforma, você tem aí Lutero, Zwinglio, você vai ter uma outra vertente mais radical como Menno Simons, etc, etc. Você vai ver que eles já tinham uma bagagem teológica na sua mente. E essa bagagem teológica vai trazer alguns pontos que, a meu ver, dentro da reforma, são equivocados, tá? Então, não vou me ater muito em Lutero, apesar que Lutero vai ter essa bagagem, perfeito? Porém, irmãos, quando nós vamos olhar, vamos voltar um pouquinho antes, né? Nós vamos ver que antes da reforma, a igreja, ela estava imersa, de fato, a certos conceitos pagãos, elementos que não tratam da salvação, que estão sendo colocados como salvação. E Lutero, nas suas 95 teses, ele vai se levantar e vai falar contra algumas coisas. Perfeito? E quando ele se levanta para falar contra essas coisas, veja, abriu a porta, né, para que a reforma fosse de fato feita, e aí vai haver essa separação entre a igreja católica e os protestantes, como são chamados, né? Só que ainda assim Lutero, ele não restaurou coisas que a igreja primitiva ensinava, coisas que os primeiros discípulos ensinavam, né? Houve um desvio daquilo que realmente deveria ser ensinado. Não por maldade de Lutero, mas porque ele realmente não tinha entendido, não havia compreendido. Só que nós vamos ver que com Calvino, irmãos, vai ser muito pior. Hoje, infelizmente, os calvinistas reformados, eles usurpam para si o termo reforma como se Calvino fosse necessariamente responsável pela reforma, como se os pensamentos da Instituta fossem os pensamentos necessariamente da reforma, e não são, tá? Irmão, o pensamento calvinista, que ele é um pensamento determinista, ele lá no século V ou século VI, se não me engano, ele foi condenado pela igreja como uma doutrina anátema, né? Como uma doutrina anátema. Os gnósticos, se você for ver no livro Contra Heresias, de Irineu de Leão, e também no livro Primeira e Segunda Apologia, e também no livro Contra Trífon, de Justino Mártir, eles combatem esta ideia de predestinacionismo. Então, predestinacionismo é uma doutrina gnóstica que os gnósticos pregavam, né? Inclusive, os cristãos gnósticos, eles utilizavam os mesmos textos que os calvinistas hoje se utilizam para falar dessa eleição fatalista, né? Então, eles entendiam que os espirituais, que eram aqueles que só os espirituais poderiam ser salvos, eles participariam do pleroma, né? Mas os outros não poderiam chegar a esse conhecimento porque eles não eram escolhidos, tá? Então, irmãos, Agostinho, se hoje nós temos o pensamento calvinista, dentro da igreja é uma heresia que vai ser introduzida por Agostinho. Então você vai ver que diversos reformados, que se dizem reformados, né? Você vai ver a grande bajulação que existe sobre Agostinho, né? Na verdade, é uma tremenda bajulação
sobre homens dentro da teologia reformada, né? Eu entendo que a teologia reformada, os reformados como um todo, eles acabam se tornando céticos, né? Pode ver, irmão, geralmente os canais calvinistas, eles querem supostamente defender a verdade contra as heresias, então eles gostam de estar falando de pentecostais, desse, daquele. Você tem diversos canais assim na internet, né? Não vou estar citando aqui, mas você tem diversos canais na internet que gostam de falar das heresias pentecostais, que de fato tem muitos erros, né? Mas eles não gostam e não admitem as suas heresias, né? Então, por exemplo, você tem casos de adultério dentro da igreja pentecostal, eles são os primeiros a botar o dedo. Mas quando você tem casos de adultério dentro da igreja reformada, né? Fora os escândalos de maçonaria, que você vai ver que os fundadores da igreja presbiteriana do Brasil são maçons. Não é falado. Tem muitos maçons dentro das igrejas, né? Infelizmente, mas você vê que muito existe dentro da igreja presbiteriana. Inclusive, Augusto Nicodemos fala sobre isso, né? Mas aí poderia ser um outro vídeo. Infelizmente, a maçonaria é uma praga, não só dentro da igreja presbiteriana, mas também como da igreja como um todo, dentro dos circuitos pentecostais, né? É horrível. A primeira igreja presbiteriana do Brasil, inclusive, ela foi feita, né, dentro de um salão da maçonaria, tá? Então isso é muito complicado. E aí nós vamos ver, irmão, que eles adoram falar dos erros dos pentecostais. Você tem alguns canais aí na internet que eu não vou citar aqui agora, mas gosta-se muito de falar dos erros pentecostais, mas não se cita os erros, né? Porque você vai passar pano naquilo que você mais né, nas bandeiras que você segue. Então você pode ver, a teologia reformada, irmão, ela preza muito por uma intelectualidade. Você sai de um cristianismo aonde você tem esperança muitas vezes de dons, maravilhas, milagres, que na minha concepção isso não cessou, né? Ainda que você tenha em menor escala, as coisas elas não cessaram. Mas, de fato, você não vê acontecer as mesmas coisas como era lá no princípio da igreja. Isso está escrito porque, contudo, irmãos, isso não quer dizer que tenha acabado. E aí o calvinismo, a teologia reformada, acaba criando um cristianismo que é cético. Um cristianismo que é totalmente alheio àquilo que está na palavra no sentido das questões espirituais, ou seja, você tem um exagero por parte dos pentecostais, mas você tem um exagero negativo por parte dos calvinistas. E aí você vê que o cristianismo ele se tornou intelectual. Mas Paulo, em 1 e 2 Coríntios, ele vai falar, olha, eu não venho pregar o evangelho com vocês com sabedoria humana de palavra. Então você vai ver, geralmente esses caras que são ligados à teologia reformada, pode ver os canais deles. É sempre aquele fundo cheio de livros e falando de trocentos livros. Olha, eu recomendo esse livro, esse, aquele. Não estou querendo dizer com isso que você não possa ler livros que não tem informação boa nos livros. Não estou dizendo isso. Mas a questão, irmãos, é que o cristianismo ele se torna muito intelectual, né? Hoje a fé da pessoa e também a espiritualidade da pessoa, ela muitas vezes vai ser medida pela quantidade de estudo teológico que a pessoa tem. Isso está errado, irmãos. Não é assim que funciona, né? E é nesse ponto que eu vejo, irmãos, que o calvinismo ele vai errar. E isso vai trazer consequências que vão afetar a mente de Agostinho e vão afetar a mente de, né, Calvino. Irmãos, Agostinho, ele, antes da sua conversão, ele passou por um processo de filosofias, estoicismo, maniqueísmo, etc. E nessas filosofias gnósticas existia essa relação de determinismo, essa relação de determinismos, destinos e dualidades, não é mesmo? E essa relação de destinos e de dualidade, no primeiro momento, Agostinho, ele, vai se esquecer um pouco disso, ele não vai mais abordar isso, você vê isso nos primeiros escritos dele.
Mas conforme ele vai avançando e ele começa a debater com os gnósticos, ele vai absorver muita coisa dos gnósticos. E aí, quando ele vai debater com Pelágio, veja, ele parece que vai ser influenciado pelo pensamento dos gnósticos. Ao ponto que aquilo que ele refuta contra os gnósticos no início da sua carreira da fé, lá no final ele vai estar utilizando os mesmos argumentos dos gnósticos para refutar Pelágio. Então você tem essa diferença nas ideias de Agostinho, o Agostinho mais novo, que ele tinha umas ideias que iriam contra o pensamento gnóstico, e um Agostinho mais velho queria ser a favor do pensamento mais gnóstico, onde o seu pensamento maniqueísta, né, filosófico, vai ser acrescentado na interpretação bíblica. Então você passa a não ter mais um cristianismo bíblico, e você passa a ter um cristianismo agora mais filosófico, com algumas ideias gnósticas, que infelizmente muitos monges católicos vão absorver isso. Porém, no século V ou VI, essa ideia de determinismo, de que qualquer homem que fosse determinado para o inferno, Agostinho começa a pregar isso depois, que qualquer homem que fosse determinado para o inferno deveria ser considerada anátema. Lutero, irmãos, ele tinha a ideia de que os homens como um todo foram predestinados para a salvação. Né? Os eleitos foram predestinados para a salvação. Ele tinha essa ideia. Por quê? Porque ele vai absorver de Agostinho. Mas ele não dizia que o homem foi determinado para o inferno. Né? Ele não dizia assim, porque ele conhecia os concílios que houveram alguns anos antes dele e entendeu que isso era uma doutrina que era considerada anátema para a igreja. Perfeito? Só que quando passa-se alguns anos, veja, Calvino, ele vai absorver um pouco das ideias de Lutero, mas ele, pela sua influência também da filosofia estoica, ele vai se deparar com os escritos de Agostinho, que tratavam dessa forma, e vai começar a colocar isso como uma doutrina. Vai começar a passar isso como uma doutrina cristã. Então você vê, irmão, o excesso de intelectualidade, de estudo, de bajulação de homens, etc, que você vai tendo a sua influência. Como eu disse, não tem problema você estudar, não tem problema. Mas você tem que filtrar aquilo que você anda lendo, que você anda estudando. E aí nós vamos ver que Calvino vai absorver isso, Calvino vai trazer isso, e através dos seus escritos, da sua instituta, você vai ter o calvinismo que é hoje. Né? Então, o calvinismo, por que ele é muito perigoso? Porque, irmão, você está criando um Deus além da Escritura. Sabia que essa ideia de dizer que não existe livre-arbítrio era uma ideia totalmente gnóstica e filosófica? Os filósofos pagãos, os gnósticos, eram o que dizia que não existia livre-arbítrio. Mas o que você mais vê na Escritura é livre-arbítrio, irmão. O que mais você vê na Escritura? Aí fala-se, corta texto aqui, corta texto ali, adultera o livro de Romanos, faz um monte de coisa para você incorporar essas doutrinas pagãs, gnósticas dentro da Escritura. Né? Você começa agora, por que eu acho que é perigoso, irmãos? Tô querendo dizer com isso que os gnósticos, os calvinistas, eles vão se perder? Em alguns casos eu penso que sim, em alguns casos não. Tá? Tudo vai depender de certos fatores. Mas sim, o calvinismo é uma doutrina perigosa. A partir do momento que o calvinista é perfeito, ele tem acesso, entende a verdade, ele continua defendendo essa bandeira e ensinando isso, irmãos, é possível que ele se perca sim. Por quê? Porque, a meu ver, você está criando uma blasfêmia contra Deus. Em que sentido? No sentido, irmão, que você está dizendo que Deus ele elegeu pessoas para irem para o inferno e ao mesmo tempo Deus manda essas pessoas se arrependerem, criando aí uma certa bipolaridade em Deus, que manda a pessoa se arrepender, mas ele mesmo fecha os olhos e os ouvidos dessa pessoa. Ou seja, é tudo um teatro. Né? São tudo fantoches na mão de Deus. Existe até uma pintura que foi feita aonde nós vemos lá no Éden, não é mesmo? Eva no Éden, que ela está lá falando com a serpente, mas atrás da árvore está a mão de Deus. É Deus controlando a serpente com a sua mão ali, né?
É como se você dissesse que Deus fosse o próprio diabo também. Deus é o autor do pecado. Deus, ele determinou a queda do homem para que o homem caísse, para que ele pudesse executar seu plano. Então, tudo que você faz é determinado. Então, essa ideia é uma ideia totalmente gnóstica, filosófica, que vai ser colocado dentro do cristianismo. E hoje os intelectuais calvinistas, eles, né, acham que isso é o cristianismo. E essa doutrina foi considerada no século V ou século VI uma doutrina anátema dentro da igreja. Tá? Uma doutrina anátema. E com o tempo, irmão, você vai ter aquela doutrina, uma vez salvo, salvo para sempre, que para mim é uma doutrina pervertida, né? Deus, ele vai eleger pessoas, a salvação que Deus quer que seja para todo mundo, já não é para todo mundo. Deus, ele vai eleger pessoas para mandar para o inferno, sem elas terem a chance de escolherem o que elas querem. E é sempre aquela questão, não, porque daí o mérito não é seu, não é de Cristo. Irmãos, o mérito sempre vai ser de Cristo, mas Deus, ele não, né, de Deus não se zomba. Deus, ele te dá a chance de escolha, mas ainda assim o mérito é dele, porque ele te deu a chance de escolha, e quando você escolhe, o mérito é de Cristo. Aí vamos usar aquele texto, não, porque eu escolhi a vós e vós não escolheste a mim, ali quando fala dos apóstolos. Ali é um contexto, irmão, que está apontando para a eleição dos apóstolos. Tanto que o próprio Judas está no contexto, ele foi eleito, né? Ele foi eleito por Jesus, mas se perdeu. Aquilo ali acontece ali. Então a gente precisa entender, irmãos, tá? A doutrina calvinista, ela não é uma doutrina bíblica. Então o que eu vou pedir para você fazer? Peguem todos os escritos da igreja primitiva e compare com os escritos que vão existir com Agostinho. Perfeito? E quando Lutero e quando Calvino, eles tiverem esse pensamento mais de reforma, como eu falei, eles não vão restaurar, mas eles vão reformar aquilo que já existia. Então Calvino, ele simplesmente vai trazer para si aquele pensamento que Agostinho já tinha ensinado, mas que a igreja já tinha combatido no passado. Perfeito? Então o calvinismo, para mim, é uma doutrina que ela bajula a intelectualidade, né? É sempre a reforma. Existe uma reformulatria, como se tudo que os reformadores fizeram estava certo. Esse dia eu fui ler um livro de teologia reformada e escreveram assim, não, porque Calvino era um oceano de imensidão de sabedoria. Tá vendo? Bajulação de homens. E essa bajulação vai fazer com que você não enxergue certas coisas, tá? Então, o calvinismo, ele faz com que Deus se transforme no autor do pecado. Deus escolhe pessoas aleatórias, vamos dizer assim, e ele vai salvar essas pessoas aleatórias, dizendo, olha, você vai ser salvo. Não, você eu não gostei, você eu não quero. Não, você vai ser salvo. Sendo que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Assim, Deus, ele faz acepção de pessoas, né? Deus estaria determinando uns para a vida e outros para a morte. Então isso não é o caráter de Deus. Você está o quê? Adulterando a justiça e o juízo de Deus. Tá bom? Então sim, calvinismo é uma heresia que você tem que ter cuidado, uma heresia perigosa. E quando falar, eu sou cristão reformado, pode ter certeza, essa pessoa está se dizendo que é calvinista, né? Só que a reforma não pregava os ideais de Calvino. E Calvino que depois vai colocar alguns ideais na reforma e o calvinismo vai, né, usurpar esse termo para si. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Eu vou finalizar aqui esse vídeo. No final, vão ter 2 vídeos para você estar acompanhando o canal aqui. Fiquem todos na paz de Cristo. Tchau, tchau.